De tudo que temos falado até agora, talvez seria bom relembrar de 3 coisas. Para que possamos pregar o Evangelho com clareza, é necessário que conheçamos bem o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é uma mensagem de Deus, uma mensagem de boas novas a respeito de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se fez homem, veio aqui, morreu para nos salvar. Ele é o Salvador. E quando pregamos o Evangelho, apresentamos Cristo ao mundo. Para poder apresentar Cristo, precisamos conhecê-lo. A segunda coisa que precisamos lembrar é do poder do Evangelho. Para poder apresentar o Evangelho de uma maneira correta, precisamos confiar no poder de Deus. Nunca vamos conseguir coisa nenhuma pela nossa capacidade de persuadir, pela nossa sabedoria, nem através de sinais, como vemos em 1 Coríntios 1. O poder que precisamos está na mensagem do Evangelho. E apresentando esta mensagem, simplesmente como ela é na Bíblia, veremos o seu poder. A terceira coisa é que precisamos conhecer a condição do povo a quem pregamos o Evangelho. E já começamos a estudar isto no capítulo 1 de Romanos, notando que o povo é pecador, não por ignorância, mas apesar da dupla revelação que Deus deu. Todo ser humano sabe que existe Deus e na sua consciência tem o testemunho. Apesar disto, ele virou as costas a Deus, desviou-se de Deus, desprezou a Deus. Em consequência, Deus, na sua ira, entregou os homens à imundícia, a paixões infames e também a uma disposição mental reprovável. O resultado é que o homem sem Cristo está no pecado e está nas trevas. E ele não é capaz de entender as coisas de Deus. Ele não é capaz de raciocinar corretamente. Se posso falar figurativamente, ele não está em perfeito juízo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. E quando nós pregamos o Evangelho, é importante lembrar disto, que estamos anunciando a mensagem de Deus a pessoas naturalmente incapazes de entender esta mensagem. Os nossos argumentos não vão convencê-los. Para que haja resultado, precisamos da operação do Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode abrir os olhos aos cegos espiritualmente, só Ele que pode dar entendimento àquele que está no pecado. Precisamos lembrar deste estado triste do povo e pregar o Evangelho dependendo inteiramente no poder do Espírito Santo de Deus. Ontem estávamos considerando as manifestações da ira de Deus neste primeiro capítulo e o tempo não permitiu que chegássemos até o fim. Eu quero tomar talvez 2 minutinhos só para ler os últimos versículos do capítulo 1 e vamos ler estes versículos
já com algum comentário e assim deixar este aspecto do assunto. Vamos ler então do capítulo 1 a partir do versículo 29. Lembrem que no 28 notamos a terceira manifestação da ira de Deus, Deus entregando os pecadores a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A partir do versículo 29 vem uma lista de pecados. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Antes de continuar a leitura, observe bem a primeira palavra, cheio. Se traduzíssemos literalmente, poderíamos dizer que tendo sido enchido de toda injustiça, toda malícia e avareza e maldade. Quer dizer, estas quatro coisas que temos logo no início descrevem a condição em que estas pessoas se achavam nesta condição, cheios de toda injustiça, avareza, maldade. Quatro palavras que descrevem a condição em que estas pessoas estavam. Depois de mencionar estas quatro palavras que descrevem o seu estado geral, ele torna a dizer possuídos, ou literalmente cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Lembra que ontem mencionamos aquele jogo de palavras neste capítulo, que o Espírito Santo parece que estava fazendo um jogo de palavras em vários versículos, e aqui vemos mais um exemplo. Cheios de quatro coisas que descrevem o seu estado, cheios de mais cinco coisas que são pecados mais específicos. E depois de este segundo grupo de pecados, encontramos a palavra sendo, que introduz mais um grupo de 12 palavras, e estas 12 descrevem mais as pessoas. Note bem que na primeira parte ele está falando dos pecados. Ele fala neste versículo 29 de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, malignidade. Mas agora ele começa a falar das pessoas. São difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E falando em inventores de males, não vamos pensar que ele está falando dos cientistas inventando bombas nucleares e coisas assim. No contexto aqui, ele está falando de pessoas tão depravadas que não acham mais excitação, prazer naqueles pecados e vícios que têm praticado, que vão inventando males, mais pecados, mais vícios, coisas mais depravadas, coisas mais sujas, inventores de males, desobedientes aos pais. Interessante, impressionante onde encontramos isto. É o que Deus pensa deste pecado. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora não vamos tomar mais tempo hoje para considerar estes pecados detalhadamente. Vamos notar apenas o último versículo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou a justiça de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
Este último versículo descreve em poucas palavras a situação daqueles gentios que este capítulo descreve. Já acabamos de ler do seu pecado, mas veja bem que eles se achavam neste lugar apesar do conhecimento que possuíam. Torno a dizer que não foi por ignorância, conhecendo a sentença de Deus, conhecendo que são passíveis de morte as pessoas que praticam tais coisas, eles, primeiramente, fazem tais coisas, sabendo que são merecedores de morte quem assim age. Sabendo isto, eles praticam, desafiando a Deus, e não apenas praticam, mas aprovam aqueles que assim fazem. Não aprovaram ter o conhecimento de Deus, versículo 28, mas agora aprovam aqueles que desafiam a Deus. E vemos o pecador deste primeiro capítulo sujo pelo seu pecado, numa atitude de rebelião, desafiando o seu Criador, e fazendo isto apesar do conhecimento que tem. Então, resumindo tudo isto numa palavra, podemos dizer que o gentio do capítulo 1 está condenado porque ele não vive de acordo com o conhecimento que tem. Apesar do seu conhecimento, ele peca. Agora vamos para o capítulo 2 e notar o caso do religioso do judeu. Capítulo 2, vamos escolher alguns versículos apenas para ganhar tempo. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Note bem a palavra praticam. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Note bem, segundo o seu procedimento. Versículos 7 a 10 elabora mais este fato do procedimento. Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, e observe bem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Depois do versículo 17 até 24, ele fala dos privilégios do judeu e da sua opinião elevada de si mesmo. Observe só o versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus,
pela transgressão da lei. E do versículo 25 até o fim do capítulo, ele fala da circuncisão em que estes judeus também confiavam. Que Deus abençoe ricamente esta leitura pública da sua palavra. Este segundo capítulo apresenta um judeu religioso. É interessante observar como o Espírito Santo desenvolve o seu argumento nesta carta, mostrando-nos em primeiro lugar por que é necessário pregar o Evangelho. Porque a ira de Deus se manifesta contra a injustiça dos homens. Logo em seguida ele mostra como o homem, o gentio, como ele deixou a Deus, mergulhando-se no pecado. Mas tendo dito isto, é fácil imaginar um religioso dizer: estou de acordo, Paulo, aqueles merecem a condenação, mas nós. E para responder a esta objeção e esclarecer a situação, ele mostra-nos agora que estes religiosos estão em exatamente a mesma situação daquele gentio do capítulo 1, em exatamente a mesma condenação. Claro que há diferença no número de pecados, de quantidade, mas basicamente estão na mesma condenação. Lembra no capítulo 1, ele disse no versículo 20 que aqueles homens eram inexcusáveis, sem desculpa, porque tiveram conhecimento de Deus, não viveram de acordo, eram indesculpáveis. Agora, o religioso do capítulo 2 está em exatamente a mesma condição. E ele começa aqui no versículo 1 dizendo: portanto, és indesculpável, sem desculpa, ó homem, quem quer que seja que julgas, que condenas o outro, porque condenando o outro, você está condenando-se a si mesmo. Veja como este que condena o outro, ele vê o pecado dele, ele sabe que está errado, ele condena. Ele condena porque ele conhece a lei de Deus. Ele condena porque ele concorda com a lei de Deus. O fato de ele condenar o pecador diz que ele conhece e concorda com a lei de Deus. Mas ele também não é perfeito. Ele também peca, mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo concordando com a lei de Deus, ele peca. Então está em exatamente a mesma situação do gentio, tendo conhecimento e não vivendo de acordo com aquele conhecimento. Está pecando apesar do conhecimento que tem. E nestes primeiros versículos, o Espírito Santo, através de Paulo, começa a mostrar a estas pessoas religiosas, conhecedoras da lei de Deus, que estão em exatamente a mesma situação, tendo conhecimento, mas não praticando o que professam com os seus lábios. Agora, lendo este capítulo 2, podemos notar duas coisas. O juízo de Deus é imparcial. Não há parcialidade com Deus. E a segunda coisa é que este juízo é universal. Do versículo 1 até o versículo 16, ele mostra estas duas coisas. Em certas partes, parece que ele está enfatizando mais a imparcialidade do juízo. Em outras partes, a universalidade do juízo. Mas em todos esses 16 versículos, podemos ver as duas coisas. Não há acepção de pessoas. Aquele gentio, deixando o conhecimento de Deus, mergulhando-se na sujeira do vício,
está condenado. O religioso moralista que condena os outros também está condenado, porque apesar de conhecer a lei de Deus, ele não a pratica. Ele mostra uma coisa mais. Este moralista que tem conhecimento e gloria-se no seu conhecimento da lei de Deus, ele ignora. Você percebeu aquela palavra quando estávamos lendo? Ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Ele ignorava isto. E olha, meus irmãos, o que nós precisamos ver nisto é a situação do povo de hoje. Não vamos ficar só na esfera de teorias e de coisas passadas. Vamos trazer isto para o dia de hoje. E nós podemos ver pessoas como aquelas do capítulo 1, viciadas, presas nas garras dos pecados mais abomináveis. E podemos ver aqueles religiosos, moralistas, que condenam tais pessoas, não querem nem chegar perto destas pessoas. Mas a realidade é que tanto aquele viciado como aquele religioso, os dois estão igualmente condenados diante de Deus e precisando do poder milagroso do Evangelho para livrá-lo das garras de Satanás e do perigo do inferno. Às vezes até crentes pensam que não adianta pregar o Evangelho para aquele viciado perdido porque não tem esperança. E tais crentes às vezes pensam que não precisa pregar o Evangelho para aquele homem tão bom, tão religioso, tão caridoso, tão honesto. Tanto um como o outro precisa. E se não ouvirem e crerem no Evangelho, tanto um como o outro vai para o mesmo inferno. Agora, o que este religioso moralista ignora é que a bondade e a tolerância de Deus para com ele está querendo conduzi-lo ele mesmo ao arrependimento. Ele concorda que aquele outro precisa arrepender-se e precisa muito. Mas o que ele não percebe é que ele também precisa arrepender-se. E se não se arrepender, jamais entrará na glória do céu. E olha, meus irmãos, nós precisamos levar ao mundo uma mensagem clara neste sentido, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E este moralista religioso ignora, apesar do seu conhecimento, ignora que ele precisa arrepender-se. Sabe que é mais difícil um homem destes nascer de novo do que um depravado perdido no vício. Aquele coitado caído na sarjeta, ele sabe que está perdido. Leva o Evangelho para tal homem, talvez seja difícil, mas ele pelo menos sabe que está errado. Para convencer um religioso do seu pecado é 1000 vezes mais difícil. É mais provável que ele fique bravo com você e age como um que não tem muita religião para defender a sua justiça própria. Ele ignora que precisa arrepender-se. Veja uma coisa mais antes de deixar esta parte. Versículo 5. Segundo a tua dureza. Primeiro, dureza. Depois, o coração impenitente. Dureza em condenar aquele outro. O coração impenitente em relação a si mesmo.
Ele acha que não precisa de arrependimento. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e justa revelação, ou revelação da justa ira de Deus. Ele vai acumulando, da mesma forma que uma pessoa trabalhadora vai acumulando um dinheirinho lá na poupança. Ele vai acumulando ira para o dia da ira. Agora lembrem outra vez do capítulo 1. A ira de Deus se revela neste tempo presente. O pecador no dia de hoje está atualmente debaixo da ira de Deus, sendo entregue à imundícia, entregue a paixões infames e a uma mente reprovada. Está debaixo da ira de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Mais do que isto, Efésios 2 nos ensina, como notamos ontem, que por natureza é filho da ira, debaixo da ira de Deus. Mas enquanto ele vive nesta situação triste, ele vai acumulando cada dia mais ira, deixando em depósito ira contra o dia da ira, que um dia vai estourar sobre ele. Talvez seria bom demorar um pouquinho aqui para esclarecer uma coisa. Nem todos os pecadores vão sofrer o mesmo castigo. O juízo de Deus será em justiça absoluta. E não precisamos pensar que todos que rejeitam a Cristo vão sofrer a mesma coisa lá no lago de fogo. Conforme as suas obras serão julgados. Conforme as suas obras e os seus privilégios será o seu castigo. O Senhor Jesus Cristo deixou isto bem claro quando ele falou daquele povo privilegiado que ouviu as suas pregações. Ele disse: vai ser muito pior para vocês do que para o povo de Sodoma e Gomorra, aquele povo que foi consumido por aquele fogo repentino que caiu do céu. E conforme a carta de Judas, até hoje aquele povo está sofrendo a pena de fogo eterno. Olha, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui em conforto, ouvindo a palavra de Deus, aqueles vizinhos de Ló ainda estão sofrendo em plena consciência a pena de fogo eterno. E disse o Senhor Jesus: o povo de Cafarnaum, de Betsaida, hão de sofrer mais ainda, porque tiveram maiores privilégios. E cada um, conforme o seu comportamento, ele vai acumulando ira contra o dia da ira. E aquele que não aceita Cristo, cada dia que ele peca, ele acumula mais. Cada mensagem do Evangelho que ele rejeita, ele acumula mais. Chegando perante o grande trono branco, os livros serão abertos, e cada um será julgado conforme está escrito no livro. Precisamos ir mais depressa. Do versículo 7 até o versículo 10, aliás, do versículo 6 até o versículo 10, encontramos um trecho que muitas vezes
apresenta dificuldade. Já tenho encontrado com muitos crentes que acham realmente um problema nestes versículos. Eles dizem: mas escuta, a salvação não é pela graça? Não somos salvos pela fé? Lendo estes versículos aqui, parece que é pelas obras. Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Aquele que pratica o bem terá a vida eterna. Aquele que pratica o mal terá angústia e sofrimento. É uma contradição? Não é uma contradição, meus irmãos. E se você notar uma coisinha, tudo encaixa no lugar certo. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia deixa bem claro que é pela graça, pela fé, independente de obras. Agora ouça bem. Quando a Bíblia fala de julgamento, ele sempre fala que o julgamento é conforme as obras. Salvação é pela graça, julgamento na base de obras. Lembra que já frisamos? Nem todos vão sofrer a mesma coisa. Conforme as suas obras serão julgados. Alguns terão de sofrer mais, outros menos, conforme as suas obras. A mesma coisa com o cristão. Todos nós somos salvos pela graça, mas no céu nem todos terão a mesma glória, a mesma apreciação de Cristo. Haverá galardão conforme as nossas obras. Mas salvação é independente de obras. Somos salvos pela graça, e uma vez que somos salvos, então as nossas obras vão determinar o nosso galardão e a nossa apreciação de Cristo durante séculos infindos. Aqueles que rejeitam a salvação pela graça se perdem por rejeitar uma salvação pela graça, mas então as suas obras serão avaliadas para determinar o grau de sofrimento que será deles. Julgamento conforme as suas obras. É até 9h25, né? Tá. Pensei que o tempo já tinha vencido. Mais alguns minutinhos, porque quero chegar mais para frente ainda. Já estamos com atraso. Vamos deixar esta parte. Espero que já tenha deixado bem claro que salvação então é pela graça, mas as obras são importantes para determinar o galardão do crente, o sofrimento do descrente. Agora no versículo 11, ele diz claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Nos versículos que seguem, ele começa a juntar as coisas que ele tem ensinado até este ponto. Voltando para o capítulo 1, falou daquele gentio que pecou, que caiu no lamaçal, na sujeira do pecado. Ele falou também agora do moralista, do religioso, que também está na mesma condenação. E agora nestes versículos, até o versículo 16, ele vai mostrar que todos eles entram na mesma condenação. Veja bem como ele faz isto. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Veja que ele fala de duas classes de pessoas: os sem lei e os com lei. Estudando o Evangelho aqui na carta aos Romanos, temos muitas referências à lei. E eu não vou entrar muito neste campo porque está sendo tratado pelo nosso irmão, mas alguma coisinha é necessário de falar para
a continuidade dos pensamentos sobre o Evangelho. E aqui algum comentáriozinho, o mínimo possível, para não entrar no campo do meu irmão e ainda deixar uma coisa clara aqui. Ele fala de duas classes de pessoas: os sem lei e os com lei. Agora nós já ouvimos daquela lei da antiga aliança que Deus estabeleceu. Devemos observar que naquele tempo havia pessoas com lei e havia pessoas sem lei. Devemos reconhecer que quando Deus deu aquela lei da antiga aliança, não era uma lei universal, Ele não deu a todos os povos. Ele deu a uma nação apenas, a nação de Israel. Era uma lei, uma aliança limitada no seu alcance, abrangendo apenas uma nação, e no seu prazo. Não existiu desde o início do mundo, começou nos dias de Moisés, 430 anos depois de Abraão, e continuou até o Senhor Jesus Cristo e passou. Limitado no seu alcance, limitado no seu prazo. Agora, as pessoas sem lei são as pessoas, naquele tempo, fora de Israel, ou se quiser até o dia de hoje. Como o nosso irmão deixou bem claro, não eram pessoas totalmente sem lei, mas ele usa esta expressão para indicar que não eram do povo privilegiado de Israel, que recebeu a lei daquela aliança que Deus fez. Aqueles sem lei, ele diz aqui, sem lei perecerão. Note bem o fim deles: perecerão. Agora, aqueles com lei serão julgados. A lei julga estas pessoas, e essas pessoas, como ele já provou, não praticaram, não cumpriram a lei na sua totalidade, então a lei condena. Então o resultado final é o mesmo. Aquele sem lei, ele perece. Não será julgado por aquele padrão, mas ele perece. Aquele que estava na lei, sendo julgado pela lei, igualmente perece. Não há acepção de pessoas com Deus, tanto um como o outro, rejeitando a salvação em Cristo, ele vai para o mesmo fim. E se nós pudéssemos ter esta compreensão clara na nossa mente, livrando a nossa ideia de tantas complicações quanto à mensagem do Evangelho, vendo todo o mundo na mesma condenação debaixo do pecado, e uma salvação só, pela fé em Jesus Cristo, desde os primeiros dias, mesmo os dias de Adão, até os últimos dias do milênio, um meio de salvação apenas, uma esperança só, em Jesus Cristo. Eu gostaria de ter continuado mais, porque estamos só na metade deste assunto tão interessante, mas já avancei uns 3 minutos e peço perdão e muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, irmão. Amanhã tem mais, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro